Fala pessoal, Golzaço na área para falar sobre a Copa Espírito Santo 2021. Copa essa que teve concluída a sua primeira fase e você vai saber aqui como foi a primeira fase da Copa Espírito Santo, vai saber também os confrontos da fase eliminatória e muito mais. Competição que dá vaga para a Copa do Brasil, para a Série D do Brasileirão e também para a Copa Verde. Fica até o final para não perder nada. Antes, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e já ativa o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no futebol. Não esquece também de deixar aquele like que vai ajudar demais aqui o Golzaço, hein? E bora falar de Copa Espírito Santo. A Copa Espírito Santo é a Copa secundária do estado do Espírito Santo. Depois do Campeonato Capixaba, é o torneio mais importante no futebol do estado do Sudeste do Brasil. Para esse ano, 2021, a Copa foi disputada por 16 equipes. Elas foram divididas em 2 grupos, cada grupo contendo 8 equipes. Na primeira fase, as equipes jogavam entre si em apenas jogos de ida dentro dos seus grupos. No grupo A, tivemos 8 equipes. Tivemos a equipe do Rio Branco de Vitória, Rio Branco de Venda Nova, tivemos também o Pinheiros, Nova Venécia, Vila Velhense, Porto Vitória, CTE Colatina e o Grêmio Laranjeiras. Já no grupo B tivemos as equipes do Atlético Itapemirim, Serra, Desportiva, Capixaba, Real Noroeste, Aster, Forte Rio Bananal e a equipe do Sport. Após a primeira fase, no grupo A, tivemos a seguinte classificação final. O Nova Venécia terminou a primeira fase como o líder do grupo A, 15 pontos em 7 jogos, 4 vitórias, 3 empates e foi a equipe que ainda não perdeu no campeonato, ao lado também do Serra. Na segunda colocação ficou o Rio Branco da cidade de Vitória, 14 pontos. Na terceira colocação, a equipe do Vila Velhense terminou a competição em sua primeira fase com 13 pontos ganhos. Fechando o grupo de equipes que conseguiu avançar para a segunda fase, temos a equipe do Rio Branco de Venda Nova, que terminou a primeira fase com 12 pontos ganhos. Na quinta colocação e eliminada, a equipe do Porto Vitória terminou com 10. O sexto do grupo A foi a equipe do CTE Colatina, que terminou a primeira fase com 8 pontos ganhos. Na sétima colocação, a equipe do Grêmio Laranjeiras, 7 pontos ganhos, 1 vitória e 6 derrotas. E na lanterna do grupo, a equipe do Pinheiros, nenhuma vitória na competição. O Pinheiros terminou a primeira fase com apenas 1 ponto, 1 empate e 6 derrotas. Ao lado do Atlético Itapemirim, foram as 2 equipes que não conseguiram vencer sequer uma partida em toda a primeira fase da Copa Espírito Santo. Já no grupo B, tivemos a equipe do Capixaba terminando essa primeira fase na primeira colocação com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Serra ficou na segunda colocação, 13 pontos, 3 vitórias e 4 empates. O Serra é mais um invicto até o momento na Copa Espírito Santo. Na terceira colocação, a surpresa, o Aster, 11 pontos ganhos e 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e 6 gols de saldo. Na quarta colocação, a Desportiva, muito tradicional no estado, também 11 pontos, também 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, mais 4 gols de saldo. Mesma campanha do Real Noroeste, terminou na quinta colocação, mas foi eliminado, também com 11 pontos, mas perdeu a sua classificação no saldo de gols. O Real Noroeste terminou a primeira fase com 3 gols de saldo. Desportiva com 4 e Aster com 6 passaram de fase. E o Forte Rio Bananal também terminou a primeira fase com 11 pontos e também foi eliminado pelo saldo de gols. O Forte Rio Bananal terminou a primeira fase com 0 gols de saldo, sendo superado no saldo pelas outras 3 equipes que concluíram a primeira fase com 11 pontos no grupo B. A sétima colocação ficou com a equipe do Sport, apenas 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas. E o lanterna do grupo B foi a equipe do Atlético Itapemirim, apenas 1 ponto, 1 empate e 6 derrotas, mesma situação do Pinheiros, ambos terminaram nas lanternas dos seus grupos. E, com a primeira fase concluída, já temos os confrontos das quartas de finais da Copa Espírito Santo 2021.
Primeiro de um grupo enfrenta o quarto do outro, segundo de um grupo enfrenta o terceiro do outro. Teremos a equipe da Desportiva Ferroviária contra a Nova Venécia. Primeiro jogo, mando da Desportiva, a decisão será com mando do Nova Venécia. Teremos também Vilhavelense e Serra. Jogo de ida, manda Vilhavelense. Jogo de volta, manda do Serra. Rio Branco Venda Nova contra Capixaba. Capixaba vai decidir a vaga para a semifinal em casa. E Aster contra Rio Branco, ambos da mesma cidade, mas o Rio Branco decide a vaga para a semifinal como mandante. Quem vencer de Desportiva e Nova Venécia enfrenta o vencedor de Vilhavelense contra o Serra. Já quem vencer o confronto entre Rio Branco, Venda Nova e Capixaba vai enfrentar o vencedor de Aster e Rio Branco de Vitória. O campeão garante vaga na Série D, na Copa Verde e também na Copa do Brasil. Esse foi um resumo da primeira fase da Copa Espírito Santo. Também trouxemos para vocês as informações das eliminatórias da fase mata-mata até a definição do campeão. Se gostou, deixa o like. Se ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no futebol, pelo Brasil e pelo mundo. Segue também o Golzaço nas redes sociais. É muito fácil de encontrar a gente lá. Estamos também no Instagram e no TikTok. Basta você procurar por @Golzaço. Um abraço e até a próxima!